te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, hoje, dia 21 de junho, quarta-feira. Nossa leitura e reflexão hoje no Salmo 131 e 132. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E juntos vamos então ler e refletir esses dois salmos nessa manhã, contando com a sua ajuda e a sua colaboração para poder compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Ok? Então não se esquecendo de chamar pessoas para estar conosco agora, ou se você não puder, ao término do vídeo, né? Não se esquecer de compartilhar então com seus amigos, com pessoas com as quais você tem relacionamento nas suas redes sociais. Tá bom? O Salmo 131 é o Salmo de fé. É o 12º cântico de degraus e é o 4º cântico dos degraus atribuídos a Davi. Temos o Salmo 122, 124, 131 aqui e depois o 133. É um salmo de humildade, de confiança, de contentamento que encoraja justamente a cada um de nós, seus leitores, a descansar na bondade de Deus e confiar totalmente nele. Então, o salmo é composto por apenas 3 versículos, tornando um dos mais curtos de todo o livro de Salmos. Mas consegue transmitir uma mensagem poderosa que ressoou, né, com as pessoas de fé por muitas gerações e continua até os dias de hoje. No Salmo 131, o salmista Davi nos dá uma grande lição de humildade. Embora ele fosse um homem extremamente bem-sucedido, alguém que foi tirado de trás das ovelhas, né? As ovelhas do seu pai, para ser rei de todo o povo de Deus, Davi ele revela que isso foi fruto da soberania de Deus. E por isso ele diz o que ele diz. Versículo 1, ele diz o seguinte: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias ou em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Então, muitas pessoas projetam, sonham, imaginam coisas grandiosas para si mesmas. No entanto, a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, aquilo que planejam para si, acaba não dando em nada. Isso, consequentemente, gera para cada um deles grande frustração. E, evidentemente, não há nada de errado em sonhar. Não há nada de errado em projetar, né? De desejar dias melhores, uma vida melhor. Então, isso é bem claro. E Davi, então, ele deixa muito evidente aqui a sua humildade. Seu coração não se elevou, não se tornou altivo nem arrogante. É isso que diz, né? Seu coração se elevar, os seus olhos se levantarem, fala sobre altivez, sobre arrogância. Nem se colocou como alguém que é o conhecedor de todas as coisas, ou melhor do que os outros, né? Não se exercita em grandes assuntos, nem coisas que são muito elevadas para ele, coisas que as pessoas não entendem, nós não entendemos, não temos como saber, mas muitos querem dizer que sabem, que conhecem, que têm as respostas. E Davi, ele não se coloca dessa forma, mesmo sendo um grande homem, mesmo sendo um grande rei, mesmo sendo um homem com tamanho poder em suas mãos. Então ele demonstra aqui realmente muita humildade, tá? Então a grande lição de Davi aqui é justamente a que nós vemos no versículo 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como
uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então, esse é a sua perspectiva. Essa é a sua realidade. Ele lança todas as suas expectativas, todos os seus sonhos em Deus. Davi, ele se coloca como uma criança no que se refere a confiar no seu Pai, o grande Deus. Né? Então, tranquilize a sua alma, né, e deseje viver a vontade de Deus para a sua vida, como Davi aqui desejava. Eu tenho me portado, tenho ficado sossegado como uma criança que está sendo cuidada pela sua mãe, né, que está sendo nutrida pela sua mãe, que está sendo amada por sua mãe. Tá? A minha alma está como uma criança desmamada, uma criança então que pode confiar plenamente em todo o cuidado da sua mãe e que tudo que precisa já tem por parte da sua mãe, porque já é uma criança desmamada, recebeu tudo o que precisava e está feliz, está cuidada por aquela mulher que tanto o ama. Então, dessa maneira, né, Davi se coloca aqui como alguém que realmente deseja viver a vontade de Deus para a sua vida, e é o que nós devemos desejar também. E dessa maneira ele se tornou uma pessoa feliz, uma pessoa completa, porque esse é o seu pensamento. E com esse pensamento, ele conclui dizendo o seguinte: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então, a esperança das suas realizações, sonhos e projetos estão todas no Senhor. Estavam todas no Senhor, estão todas no Senhor. Nós, você e eu, devemos ter todas as nossas esperanças em Deus. Confie que aquilo que for a sua vontade soberana, ela vai se realizar. Né? O Senhor é bem claro, dizendo que os planos dele, nenhum deles pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem como plano para a sua vida será realizado e ninguém vai frustrar, em hipótese alguma. De maneira alguma, porque a vontade de Deus é soberana e ela vai se realizar na sua vida e na minha vida de uma forma ou de outra. E desde que nós confiamos então no Senhor e estamos dentro desse projeto de Deus para a nossa vida, caminhando lado a lado com Ele, buscando cumprir a sua vontade, então esses planos serão realizados e serão com certeza satisfatórios, abençoadores para a sua e para a minha vida. Então, o Salmo 131 é um belo exemplo de humildade e de confiança em Deus. Davi, um rei poderoso, ele reconhece a sua limitação e coloca a sua fé na providência de Deus, no cuidado de Deus para a sua vida. Ele não é orgulhoso, ele não é arrogante. Ele aprendeu a descansar em sua posição e confiar que Deus proverá tudo o que ele precisa. E não pense que a posição de Davi como rei era uma posição confortável, porque a quem muito se dá, mais será requerido. Davi tinha uma posição elevada, mas tinha sobre seus ombros uma grande responsabilidade. Então, não era uma posição fácil, né? Então, ele aprendeu a descansar nessa sua posição tão grande, tão elevada, de tão grande responsabilidade, a confiar de que Deus iria prover todas as suas necessidades. Então, esse é um modelo de fé que continua relevante para os nossos dias. Num mundo que valoriza a independência e a autossuficiência, nós então precisamos entender que dependemos exclusivamente do nosso Deus. Precisamos confiar a Ele todos os nossos caminhos, nossos pensamentos, para que Ele possa dirigir e orientar a nossa vida, e não sermos como a grande multidão que quer ser independente e autossuficiente. A verdadeira maturidade vem de aprender a confiar em Deus, como uma criança confia em sua mãe, como vimos no versículo 2. E essa confiança nos leva a uma vida plena, a uma vida gratificante, em comunhão com o nosso Deus. Então, que seja esse o meu desejo. Estamos em plena comunhão com o Criador. Tá bom?
Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos então para o próximo salmo, o salmo de número 132. É um salmo real, é um salmo que fala sobre a aliança de Deus com a casa de Davi. Isso já foi pronunciado e anunciado anteriormente no Velho Testamento, né? Principalmente no livro de Samuel, no livro de Crônicas, deixando claro essa descendência de Davi. Tá? É uma aliança que Deus fez com toda a casa de Davi. Tá? E essa aliança, então, estabeleceu justamente a dinastia para o bem do povo, né? E, por fim, para o bem da humanidade, porque a partir da dinastia do Senhor viria quem? Viria justamente o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Então, é algo que começou, né, num tempo claro, específico, com Davi e a sua dinastia, mas isso transpõe o tempo e o espaço e chega na pessoa de Jesus, e essa redenção alcança a minha vida, a sua vida e de todos aqueles que ainda virão até que Cristo então volte para buscar o seu povo. Então, uma parte do Salmo expressa justamente essa confiança nas promessas de Deus. Os pedidos são para que Deus cumpra o seu propósito, né? Para que Deus cumpra a sua palavra, para que cumpra as suas promessas. Então, como um dos cânticos e degraus das ascensões, esse salmo então lembra como a dinastia de Davi deve assegurar a estabilidade do reino, essencialmente e especialmente o reino que está ali focalizado na cidade de Jerusalém, onde ali tem toda a vida religiosa do povo, a centralidade religiosa do povo, onde Deus está ali morando, onde está presente. Então isso é muito importante, o que nós vemos aqui dentro desse aspecto. Portanto, o que nós vemos no texto bíblico é o seguinte, versículo 1, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Lembra-se, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Então, o salmo começa com um pedido para que Deus se lembre, né, de tudo o que Davi fez para preparar o templo, uma morada para Deus, uma morada para o Senhor. Talvez os sofrimentos ou os outros sofrimentos de Davi para manter o seu governo estejam incluídos aqui nessas dificuldades. Lembre de todas as suas aflições. Então a oração expressa aqui o sentimento de que tanto sacrifício e trabalho duro não devem ser desperdiçados. Senhor, lembra-te. É claro que isso é uma expressão puramente humana, entendendo que o Senhor conhece e sabe todas as coisas, mas o coração do salmista é: Senhor, lembra-te. Lembra-te de Davi, de todas as suas aflições, de tudo que ele realizou, de tudo que ele fez, para que o nome do Senhor fosse então exaltado. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. O poderoso Deus de Jacó. Então, Davi queria honrar a Deus. Ele próprio deixa claro que ele estava morando num palácio tão suntuoso e Deus estava numa tenda. Então ele quer honrar a Deus, justamente levantando um local, levantando um templo onde Deus pudesse ser adorado e toda a nação de Israel pudesse se reunir para ali adorar ao Senhor. Ok? Então é isso que ele pede ao Senhor, é isso que ele pede aqui nesses versículos. Mas ele continua dizendo: eis que ouvimos falar dela em Efrata e a achamos no campo do bosque. Né? Versículo 7, entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Então todos, e ele conclama todos para adorar ao Senhor, para se colocar como
homens e mulheres que estariam se prostrando diante do Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre todos. É essa ideia de estar, então, sob o escabelo de seus pés, sobre as suas pisaduras. Os peregrinos vêm de várias aldeias em Judá, né? De vários lugares, de vários vilarejos, e estão indo nessa caminhada, muitas vezes tão perigosa, tão difícil, para Jerusalém, e cantando esses salmos, esses cânticos e degraus, esses cânticos de adoração e de exaltação. E é sobre isso que ele está falando aqui, para adorar ao Senhor. Querem entrar, querem se prostrar diante do Senhor para poder adorá-lo, né? Adorar aquele que subjuga a todos, que tem poder sobre todos, que prevalece sobre todos. Então estão indo para lá, para adorar esse Deus grandioso e maravilhoso. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Levanta-te, Senhor, né? Então, ele continua clamando ao Senhor para que possa ouvir, para que possa se erguer, para que possa agir. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Então, ele continua pedindo a bênção sobre a liderança do seu povo. Então, as palavras aqui são adaptadas das palavras de Salomão. Os adoradores oram para que Deus esteja presente em seu lugar de descanso, seu lugar escolhido, onde o nome de Deus seria honrado. Visualizando a cena, então, em Jerusalém, os adoradores oram para que Israel seja justamente fiel ao chamado do Senhor, ou seja, que os sacerdotes, aqueles que lideram o culto, que ensinam as Escrituras, sejam todos revestidos de justiça. É isso que ele diz. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, alegrem-se os teus santos. Que esses homens sejam genuinamente graciosos, piedosos, abençoadores. Que o povo seja santo, especialmente o seu povo, o povo de Deus. Que eles possam, então, vibrar na presença do Senhor, celebrando a Deus, honrando a Deus. Que Deus não afaste o seu rosto do seu ungido, do seu escolhido, mas que ele continue mostrando favor aos herdeiros de Davi, favor à linhagem de Davi, para que Israel permanecesse um lar seguro, para que todos pudessem ali estar e adorar ao Senhor. Tá? Então, o ungido, o escolhido de Deus. E esse ungido vem na pessoa, também profeticamente, na pessoa de Jesus, que é o ungido, o Messias. Então, nós vemos aqui claramente essa menção desse cuidado, desse cântico elevado ao Senhor, para que pudesse estar no meio do seu povo. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do seu ventre porei sobre o teu trono. Então, a descendência, de novo, aqui fala sobre a aliança, aqui fala sobre como Deus ele não muda, como Deus cumpre a sua palavra, porque a sua aliança foi feita com o seu povo. A promessa do Senhor a Davi e a Sião, ela permanece inalterada. Permanece inalterada. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Tudo estava condicionado ao fato deles estarem servindo ao Senhor, buscando direção de Deus, como Davi, como Salomão. Apesar de serem homens falhos e imperfeitos, mas estavam buscando fazer aquilo que agradava a Deus. Pecaram, erraram, mas se acertaram e se colocaram novamente no caminho para poder servir ao Senhor e levar as suas gerações, a sua descendência a fazer o mesmo. Então aqui
nessa seção do Salmo, nós vemos a metade do cumprimento total. O juramento que Deus fez a Davi, e que teria um cumprimento total, como dissemos e repetimos, na pessoa do Senhor Jesus. Então, essa promessa é a resposta de Deus à oração desses homens, ou desse salmista. Deus prometeu preservar a dinastia e espera que os herdeiros individuais de Davi sejam fiéis a essa aliança também. Era isso que Deus esperava. Era esse o desejo de Deus. O Salmo não menciona que alguns deles podem falhar em sua fidelidade, e as pessoas sofrem por isso. Mas ele mostra exatamente que, como homens falhos e imperfeitos, eles com certeza iriam escorregar, iriam muitas vezes sair do caminho traçado por Deus, Mas a promessa do Senhor, ela permaneceria, e quando eles se voltassem novamente para o Senhor, seriam grandemente abençoados. Então, com o Senhor presente em Sião, a cidade que ele escolheu, o povo, então, ele diz, será feliz e será seguro nesse lugar. Então, cantar essas palavras permite justamente que os adoradores se deleitem em seus privilégios e não os tornem, esses privilégios, não os tornem levianos. Levados de qualquer forma, de qualquer maneira, sem responsabilidade, mas pede que eles ajam com temor ao Senhor. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Foi o Senhor que escolheu. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Mais uma vez ele fala sobre a liderança dos sacerdotes, mais uma vez ele fala sobre o povo. Então fala justamente sobre o cuidado de Deus na vida do seu povo, e o quanto esses sacerdotes estariam revestidos de salvação, trazendo palavras de salvação, palavras que poderiam reconciliar o povo com o Deus vivo e verdadeiro. E como esses santos estariam se alegrando na presença do Senhor, usando a expressão aqui, saltando de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vimos lá no livro de Samuel justamente isso, que essa lâmpada não se apagaria, porque a sua descendência permaneceria. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, cantado no tempo do exílio, muitas vezes, essa é uma declaração de fé de que Deus cumpriria novamente as suas promessas e levantaria um novo Davi. Porque eles acabaram se desviando dos caminhos do Senhor, acabaram sendo colocados no cativeiro, mas eles foram novamente colocados no caminho certo e buscariam mais uma vez a vontade e a presença do Senhor. Concluindo, o que nós podemos ver então nesse salmo é justamente o fato de que o Senhor, o salmista, ele celebra aqui a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas a Davi e aos seus descendentes. Ele reafirma o papel central de Jerusalém como um lugar escolhido por Deus para habitar e para abençoar o seu povo. A oração do salmista pede a Deus que lembre de suas promessas e que conceda bênção aos sacerdotes para dirigirem o povo, para orientarem o povo, para levarem o povo a realmente adorar verdadeiramente ao Senhor e para que esse povo se torne um povo santo e separado para Deus. Esse salmo então nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas messiânicas. E ele tem promessas para nós para o futuro, promessas para a sua e para a minha vida. Ele fez uma promessa, ele fez aliança, ele fez realmente de uma maneira muito clara, de muito objetiva, promessas à sua igreja, e ele há de cumprir.
Então ele vai cumprir as suas promessas e nos lembrar de que ele é digno de toda a nossa adoração. Nós devemos adorar o Senhor porque ele é digno, porque a sua palavra é fiel, porque a sua palavra se cumpre cabalmente, literalmente. Nenhum dos seus planos são frustrados. Sua palavra não volta, mas ele cumpre tudo aquilo que ele deseja, porque a sua vontade é soberana. Que você possa confiar nessa soberania do Senhor, na sua vida, em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos, seus sonhos, e saber que aquilo que ele tem preparado para você, ninguém poderá mudar, ninguém poderá frustrar. E que você possa confiar, mas também que você possa andar nos retos caminhos do Senhor. Que essa lâmpada não se apague na sua vida, mas que ela possa permanecer, que a presença de Jesus na sua vida seja real, que ele seja realmente rei, que você seja súdito dele, e que dessa forma esteja alegre em poder cumprir a sua vontade, alegre em tê-lo como rei sobre a sua vida, e assim possa servi-lo dia a dia, até que ele volte para realmente nos levar para o seu reino celestial. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, e que nós possamos, nessa confiança, termos uma boa quarta-feira e estarmos em todo o tempo, em todo lugar, em todos os nossos relacionamentos, manifestando essa graça de Jesus na vida das pessoas. Que Deus abençoe. Então, vamos orar agradecendo por esse tempo juntos nessa manhã. Pai, obrigado por aquilo que podemos ler e pensar da Tua palavra nessa manhã. Dá-nos graça para que sejamos verdadeiros adoradores e assim possamos expressar dia a dia o quanto nós confiamos no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Orienta-nos, dá-nos um bom dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus permitindo, amanhã estaremos juntos mais uma vez, né? Dando continuidade, então, à leitura e reflexão do livro de Salmos. Tá bom? Um forte abraço a vocês, uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá. Pra te adorar.